Olá, classe! Vamos hoje para mais uma aula de técnicas digitais, né, dando continuidade. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no que é o código de Gray, tá? O código de Gray ele é um código binário, tá? Não ponderado. O que isso quer dizer? Que ele não utiliza os pesos, né, que a gente coloca em cima dos números, que normalmente no binário a gente coloca aqui que o peso aqui dessa sequência é 1, aqui é 2, depois a gente tem peso 4, né? E peso 8. Então, no binário, ele é ponderado. O código Gray ele não funciona desse jeito, então ele é considerado um código não ponderado. Tá? Ele foi inventado por Frank Gray, tá? Daí que veio o nome de código de Gray, por causa desse cara. E a ideia desse código é ele ser uma sequência binária que muda o mínimo de bits possível de um número para o próximo. Tá? Então, o que isso quer dizer? Vamos dar uma olhada aqui nessa sequenciazinha que eu coloquei, né? Os primeiros 4 números binários comparados aos números de Gray, para ver o que acontece. Tá? Então, o Gray ele tenta mudar do 0 para o 1 o mínimo possível. Então, o que acontece? Eu tinha 0, 0, que é exatamente igual no binário. Né? Primeiro número, que é o 0, é o 0, 0 no binário, é o 0, 0 no Gray também. Tá? Utilizando 2 bits de representação. Então, tudo tranquilo. O segundo número binário, né, é o 0, 1. De 0, 0 para 0, 1 eu mudei apenas esse bit aqui. Então eu troquei o 0 para 1. Tá? No código de Gray vai acontecer a mesma coisa. Então do 0 para 1 eu troquei apenas um bit. Tá? Tá tudo certo aqui com o 0, 1. Agora a gente repara no código binário que do 1 para o 2, o que acontece? O 0 foi trocado para 1. E o 1 foi trocado para 2. Para 0, desculpa. Tá? Então o que aconteceu aqui foi que eu troquei 2 bits. Eu inverti o primeiro e o segundo bit, no caso de uma representação usando 2 bits. Tá? O código de Gray tenta evitar que isso aconteça, evitar que eu inverta muitos valores binários. Então ele troca, por exemplo, aqui no 1 para o 2. Ao invés do 2 ser representado como um 0, ele vai ser representado como 1, 1. Que aí eu mudo o 0 para 1 e o 1 continua sendo 1. Então eu não troquei o segundo bit, eu troquei só o primeiro. Então ele troca a menor quantidade possível de bits para cada próximo número da sequência. E a gente pode ver que no próximo também, né, do 2 para o 3, acontece a mesma coisa. Né? Então eu tenho 1, 1, eu mantenho o 1 aqui e troco o 1 para 0. E aí esse daqui é o terceiro número, o número 3. E no binário ele acabou trocando também apenas um número, né? Do 0 trocou para 1 e o 1 manteve. Mas do 1 para o 2 eu acabei trocando 2 números. E o código de Gray não gosta de fazer isso, ele não gosta de inverter muitos bits. A razão de criação desse código foi principalmente por conta de máquinas antigas que utilizavam válvula, né? Os primeiros computadores que utilizavam válvula, e dava trabalho para uma válvula trocar a posição dela de verdadeiro para falso, então de representar 0 para 1. E assim, e as válvulas também faziam barulho quando trocavam muitos bits de uma vez só. Então, para evitar que isso acontecesse, né, o Frank Gray inventou esse código de Gray que evitava o mínimo possível de troca das válvulas. Hoje em dia ele ainda é um código usado para sequenciação. Né? Quando a gente tem uma sequência numérica, ele é muito mais fácil você inverter poucos bits do que inverter vários. Tá? Só que encontrar o código de Gray assim, né, a gente indo procurando 1 para 1, não funciona. Ele tem uma sequência lógica também que ele acontece. Tá? E aqui eu tenho, por exemplo, né, uma tabelinha nos números da sequência de 0 até 15. E esse número, o número de Gray, ele também pode ser chamado de espelhado, né? A sequência de Gray, a sequência dos números. Por que espelhada? Porque quando a gente pega cada sequência a sequência completa para uma determinada quantidade de bits, essa sequência fica espelhada dependendo do que para onde a gente olhar. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui. Se eu usar um único bit de representação, eu tenho só esses dois números, né? O 0 e o 1. Do 0 para o 1 eu apenas inverti, né? Não dá muita diferença. Quando eu tenho
2 bits de representação, o que eu vou fazer? Eu vou manter os bits aqui 0, 0, 1 e 1, como se eu estivesse fazendo com binário normalmente. Só que, quando eu pego o próximo bit, o que ele vai acontecer? Se fosse binário, ficaria 0, 1, 0, 1. Quando é gray, ele fica 0, 1 e aí ele inverte. Ele volta para o 1 e depois vai para o 0. Tá? Se a gente pegar uma sequência de 3 bits, que aí a gente vai até o 7, né? Para dar uma olhada no que acontece, vai acontecer a mesma coisa. Então, primeira parte a gente copia, né? 0, 0, 0, 0, e depois 1, 1, 1, 1, que é exatamente o que acontece nos códigos binários, tá? É normal desse jeito. Aí, a segunda parte já foi invertida, ó. 0, 0, 1, 1. Depois eu inverto, 1, 1, 0, 0. Tá? E aí a parte que era 0, 1, 1, 0 foi invertida também, ela dá na mesma coisa, né? 0, 1, 1, 0. Então, 0, 1, 1, 0. Tá? E assim o código de Gray vai se criando. Tá? Ele vai se aumentando para cada bit a mais que a gente aumenta. É dessa forma que ele se cria, que ele se forma. Só que ainda assim é difícil. Se eu falar para você encontrar, por exemplo, o número 560 no código de Gray, você não vai sair criando a sequência completa até chegar no 560 para encontrar. Então, tem também uma forma mais simples de fazer isso, que é fazendo algumas continhas bem simples, binárias, para a gente encontrar qual que é o número de Gray que representa um código binário. Tá? Como a gente tem aqui a sequência pronta, né, fácil da gente encontrar, eu vou fazer primeiro com um número desses que a gente já tem para poder conferir, depois eu faço com um número mais alto. Então vamos pegar primeiro o número 13. Tá? 13 em binário a gente representa como 1, 1, 0, 1. Tá? E como que eu passo esse número para o código de Gray? Tá? A conversão é bastante simples. O que eu vou fazer o primeiro número da sequência eu copio do jeito que ele está. Então, o 1 vai ser simplesmente copiado e vai ser mantido como 1. Tá? O próximo número da sequência eu faço da seguinte forma. Eu pego o número que eu estava, somo com o próximo. Tá? Então eu vou somar aqui 1 mais 1. 1 mais 1 dá 1, 0. O que eu pego é o último número da soma. Né? É o número da menor casa que sobrou. Então 1, 0 eu pego o 0. E continuo fazendo a mesma coisa. 1 mais 0 dá 1. Eu ignoro aquele 1 que sobrou da conta anterior, tá? Eu não preciso dele. Eu só vou considerar os números que eu estou somando aqui. Então, 1 mais 1 deu 1, 0. Eu pego o 0. 1 mais 0 dá 1. Tá? Então, eu vou pegar e vou pôr 1 aqui. E 0 mais 1 também dá 1. Tá? Então, a representação em Gray do código binário que representa 13 é essa daqui. Então, de 1, 1, 0, 1 vai para 1, 0, 1, 1. E aqui a gente pode conferir na tabelinha, né, que o 13 é exatamente isso. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, ele vira o 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Tá? E, então, vamos fazer isso com um número um pouquinho maior. Vamos pegar o 145 em decimal. Tá? O 145 ele já tem 8 bits, então ele representa com 1 byte, né? Vai ser 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esse aqui é o 145 em binário. Então, para passar ele para Gray, copia o primeiro, dá 1. 1 mais 0 dá 1, mantém 1. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1 também. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 1 dá 1. Tá? Então, esse aqui é o número do código de Gray que representa o 145 decimal. Tá? Então, não é difícil de fazer isso. E também tem o processo inverso, tem o processo da gente converter do código de Gray para binário, caso a gente precise saber qual é a representação que o Gray vai ter. Tá? Então vamos fazer com os mesmos números para a gente ver como é que funciona. Tá? Então,
o 13 novamente, né? O 1, 0, 1, 1. A gente vai fazer com o primeiro número a mesma coisa da conversão do binário para Gray. A gente só copia o primeiro número. Tá? Só que agora a soma não vai ser com os números aqui de cima. Tá? Se a gente fizer com os números aqui de cima vai dar errado. O que a gente faz é com o número que a gente encontrou nessa sequência aqui. Então esse 1 aqui ele vai somar com o próximo número lá em cima. Tá? Então 1 mais 0 vai ser igual a 1. Tá? E aí eu somo ele também com o próximo número da sequência lá em cima. 1 mais 1 vai ser igual a 1, 0. Então eu pego só o 0. E 0 mais 1 vai dar 1. Tá? E aí eu voltei exatamente para o número que eu tinha anterior. Tá? 101 continua sendo 1101. Vamos fazer com o 145 só para fixar. Melhor, né? Primeiro eu copio, somo com o próximo aqui de cima. Vai ficar 0 aqui. 1 mais 1 dá 1, 0. Né? 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 1, 0. Dá 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. Tá? E aí eu voltei para o número que eu tinha aqui em cima. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? Então, é assim que a gente converte de binário para código Gray, de código Gray para binário. Tá certo? Então essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.